E se o universo nunca tivesse deixado de te responder, e o problema fosse apenas que você esqueceu como ouvir? É por aqui que tudo começa. Não com o desejo de ter mais, mas com a consciência de que tudo que você procura já está tentando chegar até você. O silêncio que você sente não é ausência de resposta, é excesso de ruído. E foi exatamente isso que Nikola Tesla tentou avisar, de forma cifrada, em suas anotações mais obscuras. Ele afirmava que o maior erro da humanidade era tentar forçar a realidade, quando o verdadeiro poder estava em aprender a receber. Tesla não acreditava na força bruta da vontade. Ele acreditava na ressonância. Dizia que o universo é uma rede viva de frequências, onde cada pensamento, cada emoção e até cada respiração moldam o campo invisível que conecta todas as coisas. Ele chamava esse campo de mecanismo universal de troca de energia. Para ele, o homem não cria nada de novo, apenas reorganiza o que já existe, movendo-se entre frequências de abundância ou escassez. Mas há um segredo que quase ninguém percebeu. O universo não obedece à força do desejo, e sim à pureza da vibração. Pense nisso. Quantas vezes você tentou algo com todas as forças? Um sonho, um amor, um plano, e nada aconteceu. E ao mesmo tempo, quantas vezes, quando você desistiu, tudo finalmente fluiu? Essa aparente contradição era o que Tesla chamava de lei do circuito invertido. Ele acreditava que, quando o ser humano tenta controlar o fluxo, ele o interrompe. O desejo intenso gera tensão, e a tensão corta a conexão com o campo. É como tentar ouvir uma música em meio a um ruído elétrico. A mensagem existe, mas você está na frequência errada. O segredo de Tesla estava no que ele chamava de recepção coerente. Um estado mental e emocional tão alinhado que o campo cósmico começa a responder imediatamente. Ele dizia que o universo é uma máquina viva de ressonância que devolve a cada um aquilo que o seu coração está emitindo em silêncio. Por isso, ele insistia: o homem precisa aprender a vibrar, não a pedir. Mas o que isso realmente significa? Significa que tudo o que você deseja, absolutamente tudo, já existe em uma versão potencial no campo. O papel do ser humano não é criar, mas se alinhar. E esse alinhamento começa com algo que a maioria teme: o ato de parar, de silenciar, de sentir. O mundo moderno ensina o oposto. Ensina a correr, a conquistar, a lutar, a afirmar o eu posso. Mas Tesla via nisso uma ilusão. Quanto mais o homem tenta dominar a energia, mais distante ela se torna. Porque o universo não reconhece esforço, reconhece coerência. Ele costumava dizer que o cosmos inteiro é como uma gigantesca orquestra elétrica, e cada pessoa é um instrumento, mas a maioria desafina, tenta tocar fora do ritmo, tenta impor o próprio compasso. E o som que sai disso é ruído, não harmonia. Tesla acreditava que o receber é o retorno natural da vibração certa. Quando você entra em coerência com a frequência daquilo que deseja, a realidade não tem escolha senão se reorganizar em torno de você. Mas o problema é que quase ninguém consegue permanecer nesse estado, porque fomos treinados para querer em vez de sentir. Ele escrevia que o homem moderno é um transmissor quebrado. O coração deseja, mas o pensamento duvida. A emoção chama, mas o medo interrompe. O campo tenta responder, mas encontra interferência. E essa interferência é o que Tesla chamava de curto-circuito espiritual. A cada medo, a cada pensamento de escassez, a cada comparação, você desliga o circuito da recepção. O universo não para de emitir. É você que deixa de sintonizar. Imagine o universo como um campo de infinitas possibilidades, cada uma delas já pronta para se manifestar. Agora imagine que cada emoção sua é uma senha. Quando você vibra em medo, digita a senha errada. Quando vibra em confiança e neutralidade, digita a senha correta. Tesla dizia que a neutralidade é a linguagem dos deuses. O campo entende a serenidade como um sinal de prontidão. Mas quase ninguém quer ser neutro. Todos querem controlar. Querem saber quando, como, com quem e por quê. E é exatamente aí que o fluxo se quebra. Tesla descrevia o receber como um estado de descanso elétrico.
Ele dizia que o universo trabalha para o homem apenas quando o homem para de tentar trabalhar contra o universo. Mas essa ideia foi ignorada por mais de um século, porque vai contra tudo o que o mundo valoriza: esforço, produtividade, luta. Tesla via isso como o sintoma de uma humanidade que perdeu o ritmo da natureza. Ele observava que os pássaros não precisam planejar o voo, o sol não precisa lutar para nascer, o rio não precisa empurrar a própria água. Tudo flui, porque tudo confia. E o ser humano, por medo, esqueceu de confiar. Há algo profundamente poético e ao mesmo tempo científico nessa visão. Tesla acreditava que cada partícula do universo vibra em um padrão de simetria. Quando você está em paz, o seu campo entra em sincronia com essa simetria. E isso é o que gera o fenômeno que chamamos de sorte, coincidência ou milagre. Ele dizia que a sorte é apenas a física da harmonia e que os milagres são o resultado natural de um coração que vibra sem medo. Mas por que é tão difícil simplesmente receber? Porque receber exige vulnerabilidade, exige reconhecer que o controle é uma ilusão. E, em um mundo que idolatra o controle, ser vulnerável parece fraqueza. Mas Tesla via isso como força. Ele acreditava que o verdadeiro poder está em se tornar um canal vazio, uma antena limpa, sem interferência, pronta para transmitir e receber. Ele dizia que o universo é como uma corrente elétrica de consciência, e que cada ser humano é uma lâmpada. Mas a maioria vive apagada porque resiste à passagem da energia. Quando ele falava de energia, não se referia apenas à eletricidade física, mas à energia da consciência. Ele acreditava que o pensamento humano podia ser medido, direcionado e até amplificado. Mas o que mais o fascinava era a ideia de que o coração humano é o maior gerador eletromagnético da Terra, muito mais potente que o cérebro. Tesla dizia que é o coração, e não a mente, que conversa com o universo. Por isso, ele insistia que o primeiro passo para receber é sentir em harmonia, não pensar em desejo. A mente apenas traduz o que o coração já decidiu vibrar. Talvez por isso, em seus últimos anos de vida, ele se afastou das multidões e começou a meditar sobre o conceito de vazio vibracional. Ele dizia que o vazio é a substância da criação, o ponto onde tudo nasce e tudo retorna, e que é nesse vazio interior que o ser humano volta a ouvir o universo. Quando o homem silencia, o cosmos fala. Ele escreveu em uma carta nunca publicada. Essa talvez tenha sido a mensagem mais importante que deixou para o futuro. Não há nada a conquistar, apenas algo a lembrar. Imagine por um instante se tudo o que você deseja já estivesse acontecendo, mas em um nível que seus sentidos ainda não conseguem perceber. Imagine que cada pensamento seu está moldando realidades invisíveis, preparando o caminho para algo que só poderá se manifestar quando você parar de duvidar. E se o receber tudo de Tesla não for uma metáfora espiritual, mas uma tecnologia energética que a ciência ainda não compreende? Ele dizia que quem entende energia, entende o universo. E talvez o ato de receber seja, na verdade, o modo mais puro de interagir com essa energia. Mas aqui surge o primeiro conflito. Como permanecer receptivo em um mundo que ensina o oposto? Como permanecer aberto quando tudo ao redor exige esforço, velocidade, competição? Tesla acreditava que a resposta estava dentro do corpo, em um tipo de sintonizador biológico, capaz de alinhar o ser humano ao campo universal. Um ponto físico e energético, onde o fluxo da recepção se ativa naturalmente, sem esforço. Um mecanismo tão simples que parecia impossível ser real, mas era real. E Tesla o chamava de ponto de coerência vibracional. Esse ponto, segundo ele, é o elo entre o corpo e o campo, o local onde o invisível se torna tangível. E quando ele é ativado, o fluxo do universo começa a circular de forma tão precisa que as coincidências se tornam inevitáveis. Tudo o que você precisa chega, tudo o que não serve se dissolve. Não há luta, apenas sintonia. Mas o que Tesla nunca explicou abertamente é onde esse ponto está, nem como acessá-lo. Alguns acreditam que ele estava se referindo ao coração. Outros, que era o centro energético situado atrás da cabeça, onde o corpo capta vibrações sutis.
E há quem diga que ele falava do campo toroidal humano, uma espiral invisível de energia que circunda o corpo e se expande conforme o nível de consciência. Talvez todas as respostas estejam certas, talvez nenhuma. O fato é que ele deixou pistas, e uma delas dizia: o campo de recepção não está fora, ele pulsa em você. E é exatamente aí que o verdadeiro mistério começa. Porque, segundo Tesla, o corpo humano não é apenas um instrumento de percepção, mas uma tecnologia divina, uma antena consciente desenhada para receber energia cósmica. Mas essa antena precisa ser afinada. E é esse o próximo passo do segredo. O receber tudo não acontece por acaso. É uma frequência específica que o corpo precisa reaprender a acessar. Nos próximos minutos, você vai entender como Tesla descobriu que essa antena vive dentro de cada ser humano e como o campo energético do corpo é, na verdade, a chave que define o que você recebe ou repele. Mas antes de seguir, lembre-se, nada do que você busca está fora. O universo já está falando com você, o tempo todo. Você só precisa voltar a ouvir. Tesla afirmava que o corpo humano é um dispositivo de recepção perfeito, uma antena viva entre a Terra e o cosmos. E quando essa antena é reativada, a realidade começa a responder em tempo real. Mas onde exatamente essa antena está? E como despertá-la sem esforço? É o que ele chamava de o campo de recepção, o código que transforma o invisível em matéria. E é sobre isso que você vai descobrir agora. Você já teve a sensação de que algo estava prestes a acontecer, e então, de repente, tudo se encaixou de uma forma inexplicável. Um encontro improvável, uma ligação no momento certo, uma ideia que surgiu do nada. Tesla dizia que isso não é coincidência, é sintonia, e o universo não é um caos de eventos aleatórios, mas um campo vivo de informações reagindo à vibração de cada ser. E o corpo humano, segundo ele, é o elo principal entre o mundo visível e o invisível. Uma antena viva capaz de captar, transmitir e amplificar frequências do próprio cosmos. Imagine um rádio antigo. Quando o dial está desalinhado, o som se mistura ao chiado, as vozes se tornam distorcidas, a mensagem se perde. O mesmo acontece com a mente e o corpo quando estão desconectados. A vida se enche de ruídos, os sinais passam despercebidos, e a pessoa sente que o universo a esqueceu. Mas a verdade, dizia Tesla, é que o universo nunca deixa de transmitir. É o receptor que precisa ser ajustado. Ele acreditava que cada célula humana é um pequeno receptor de energia cósmica, vibrando em uma frequência específica. Quando você está em calma, grato, presente, essas células entram em coerência. Elas se alinham como pequenos cristais, refletindo e atraindo padrões harmônicos do campo. Mas quando você está ansioso, com medo ou ressentido, esse alinhamento se quebra. O corpo perde a ressonância natural, e a energia ao redor se torna caótica. O campo de recepção se distorce, e o fluxo se interrompe. Tesla via o corpo como uma usina de vibração. Ele dizia que cada pensamento cria uma onda, e cada emoção amplifica ou distorce essa onda. E o segredo do receber tudo era aprender a gerar ondas puras, sem interferência mental. Ele chamava isso de modo de ressonância inversa. O estado em que você não busca, apenas sintoniza. Nesse estado, o universo se ajusta à sua presença, não o contrário. Ele costumava contar uma história simples, mas poderosa, para explicar esse princípio. Certa vez, observando um pombo pousar no parapeito de sua janela, Tesla percebeu algo curioso. O pássaro não lutava contra o vento. Ele se deixava levar por ele. Quando o vento mudava, o pássaro apenas abria as asas e se ajustava à nova direção. Tesla entendeu, naquele instante, que o ser humano tenta fazer o oposto. Tenta controlar o vento. Enquanto insistirmos em dominar as correntes da vida, continuaremos caindo, ele escreveu. Mas quando abrimos as asas da mente e deixamos o campo fluir, descobrimos que sempre estivemos sendo carregados. O corpo é a chave desse processo. Tesla acreditava que a energia vital não apenas circula dentro de nós, mas também se estende em torno do corpo, formando o que ele chamava de campo toroidal humano.
uma espécie de esfera energética pulsante, que capta e emite informações o tempo todo. Esse campo é moldado por cada emoção, cada respiração, cada pensamento. E quando ele está em coerência, tudo ao redor começa a se reorganizar. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte constante. Não é sorte, é sintonia. Elas vibram em ressonância com aquilo que desejam, mesmo sem saber. Mas como alcançar esse estado de coerência? Tesla acreditava que o corpo dá sinais o tempo todo. A respiração fica curta quando há resistência. O coração acelera quando o campo é perturbado. A mente se repete quando está fora de frequência. Ele observava que o corpo nunca mente. E dizia que a consciência do corpo é o primeiro passo para a consciência universal. Isso significa que, se você quer receber mais da vida, precisa aprender a ouvir o corpo, porque é nele que o universo fala primeiro. Pense em um dia comum. Você acorda, pega o celular, mergulha em mensagens, compromissos, tarefas. A mente acelera antes mesmo de você respirar fundo pela primeira vez. A frequência corporal sobe, o campo se desorganiza e o resto do dia se desenrola em caos. Agora imagine o oposto: acordar e respirar antes de reagir, sentir o corpo antes de se mover, estar consciente do próprio ritmo. O que Tesla descobriu é que esses pequenos gestos mudam tudo, porque o campo não responde ao que você pensa, mas ao que você emite. E o que você emite depende do seu estado interno, não do mundo externo. Ele explicava que o corpo é como um circuito elétrico. Se há tensão demais, a corrente queima o fio. Se há tensão de menos, a energia não flui. Mas quando há equilíbrio, o circuito se ilumina. A mesma lógica vale para a consciência. Quando você tenta demais, força demais, quer demais, o campo queima. Mas quando você relaxa e permite que o fluxo siga, o campo se acende. A iluminação, segundo Tesla, não é uma metáfora espiritual. É um fenômeno físico. O corpo literalmente emite mais luz quando está em coerência. Hoje, a ciência chama isso de bioluminescência celular, e estudos mostram que estados de paz e meditação aumentam a emissão de fótons do corpo humano. Tesla já sabia disso há mais de um século. Ele dizia que o campo de recepção é como uma estação de rádio cósmica, e o corpo é o dial. Quanto mais o corpo se ajusta, pela respiração, pela postura, pela emoção, mais clara se torna a transmissão. E quanto mais clara a transmissão, mais precisa se torna a realidade que você atrai. Ele observava que as pessoas que vivem em constante estresse não apenas adoecem fisicamente, mas também perdem sincronicidades. A vida delas se torna uma sequência de ruídos e atrasos. Mas aquelas que aprendem a permanecer neutras, nem ansiosas, nem apáticas, começam a perceber o tempo se dobrando. As coisas certas aparecem na hora certa. As respostas surgem sem esforço. Tesla chamava isso de inteligência do campo. Mas essa inteligência não é racional. Ela não segue lógica humana. Ela responde à vibração, não a palavras. Você pode dizer 1000 vezes que quer prosperar, mas se dentro de você há medo, o campo registra medo. Você pode pedir amor, mas se vibra carência, o campo devolve ausência. Por isso, ele dizia que o segredo não é pedir, é tornar-se. Tornar-se a vibração do que você quer receber. E isso se manifesta nos detalhes mais simples. Quando você elogia alguém sem esperar retorno, você abre o campo. Quando agradece antes de ver o resultado, você expande o campo. Quando respira fundo antes de reagir, você reorganiza o campo. Esses pequenos gestos são ajustes sutis de frequência. Eles reprogramam o corpo para emitir um sinal coerente, e esse sinal é reconhecido instantaneamente pelo universo. Tesla acreditava que o corpo tem um ponto central de recepção, um núcleo neutro, localizado entre o coração e o cérebro. Ele dizia que é nesse ponto que a energia se converte em informação. Quando o coração e o cérebro entram em sincronia, uma onda eletromagnética poderosa é emitida, capaz de influenciar partículas no ambiente. Ele descrevia esse fenômeno como ressonância quântica do corpo humano. Hoje, estudos de coerência cardíaca confirmam exatamente isso. Quando o coração vibra em harmonia com o cérebro, o corpo inteiro entra em equilíbrio.
e o campo eletromagnético pessoal se expande. Mas Tesla ia além da ciência. Ele via nesse equilíbrio uma ponte espiritual. Para ele, o corpo em coerência é o instrumento através do qual o universo cria. E essa criação acontece de forma tão natural que a mente humana nem percebe. O que chamamos de milagre é apenas o campo fazendo o seu trabalho. Havia um experimento que Tesla realizava consigo mesmo. Ele se sentava em silêncio, fixava o olhar em um ponto e observava a própria respiração. Depois de alguns minutos, dizia sentir um campo denso e pulsante ao redor do corpo, como se o ar se tornasse elétrico. E nesse estado, pensamentos e intuições surgiam com precisão cirúrgica. Projetos inteiros apareciam prontos em sua mente, sem esforço. Ele afirmava que era assim que descobria suas invenções, recebendo-as do campo. Eu não penso, eu sintonizo. Ele dizia, e se você fizesse o mesmo? E se em vez de tentar resolver tudo com a mente, apenas aprendesse a sintonizar, a perceber o que já está sendo oferecido, mas passa despercebido porque a frequência ainda não está ajustada? A vida não precisa ser uma sequência de empurrões. O campo já está tentando entregar tudo o que você pediu, mas só pode entregar quando o receptor, o seu corpo, está limpo e aberto. Imagine que cada vez que você respira com consciência, você limpa o canal de recepção. Cada vez que solta o controle, você amplia o sinal. Cada vez que silencia a mente, você aumenta a potência da antena. E quanto mais o corpo vibra em harmonia, mais a realidade responde. Você não precisa lutar pelo que é seu. Você só precisa se lembrar de como receber. E esse é o ponto em que a ciência de Tesla toca o sagrado. Porque, no fundo, o campo de recepção é o mesmo que as antigas tradições chamavam de alma. É a parte invisível de você que conversa com o universo. E quando essa conversa volta a fluir, tudo se transforma. As respostas aparecem, as portas se abrem, as sincronicidades se multiplicam. Não há mais separação entre o que você é e o que deseja. Mas Tesla guardava um detalhe ainda mais enigmático sobre esse processo. Ele acreditava que a energia do receber não se move em linha reta, mas em espirais. Que o universo não devolve o que você envia de forma direta, mas o amplifica em movimento circular. Cada vibração sua retorna multiplicada, girando como uma espiral de luz. E compreender essa geometria era, segundo ele, o verdadeiro segredo do fluxo. Tesla descobriu que a energia do receber obedece a um padrão oculto, uma geometria invisível presente em tudo, do DNA humano às galáxias distantes. E quando o corpo entra em coerência com essa forma, o campo começa a criar de forma automática. Mas que forma é essa? É o que ele chamava de espiral dourada, o desenho sagrado do universo e o coração da técnica oculta de Tesla. Você já reparou que tudo o que existe no universo se repete em padrões? Desde a concha do mar até a forma das galáxias, desde o DNA humano até a espiral de uma tempestade. Nada é aleatório. Há uma geometria secreta sustentando cada movimento da criação. Nikola Tesla chamava isso de o código divino da energia, uma linguagem matemática e vibracional que governa tudo, inclusive o modo como o ser humano recebe a realidade. Ele acreditava que a energia do receber não se move em linha reta, mas em espirais. E o universo não responde de forma direta, mas circular, retornando o que você emite em trajetórias invisíveis que sempre voltam ao ponto de origem. E se o que você chama de destino for apenas a volta de uma energia que você mesmo enviou em outro tempo? E se cada pensamento, emoção ou ação criasse um desenho vibracional no campo e retorna a você em forma de experiência? Tesla acreditava que sim. Ele dizia que o universo não é linear, é espiralado, e que a espiral é o verdadeiro símbolo da evolução da consciência. Em uma de suas anotações mais misteriosas, Tesla escreveu: a espiral é a assinatura de Deus. Ele observou que tudo que cresce, se expande ou evolui, segue o mesmo padrão, a proporção áurea, o número 1 com 618, a sequência que matemáticos chamam de razão divina e que os antigos consideravam o molde sagrado da criação. Ele via esse padrão não como uma curiosidade estética,
mas como um mecanismo energético. Segundo Tesla, quando uma pessoa entra em coerência vibracional, o campo eletromagnético ao redor dela começa a girar em espiral, o mesmo padrão das galáxias. Esse movimento cria uma força de atração natural, uma convergência de probabilidades, um vórtice de manifestação. Mas o que isso significa na prática? Significa que o que você emite, pensamentos, emoções, intenções, começa a girar em torno de você como um campo vivo. E quanto mais pura e coerente a vibração, mais rápido a espiral se fecha, trazendo de volta aquilo que você enviou. A diferença é que a maioria das pessoas emite com ruído. Elas pedem amor, mas vibram medo. Querem prosperar, mas sentem culpa. E a espiral, que deveria trazer de volta a abundância, retorna em forma de conflito, falta ou repetição de padrões. Por isso, Tesla dizia que a energia retorna multiplicada, mas não purificada. O universo não castiga, ele apenas replica. Mas há algo mais profundo por trás dessa descoberta. Tesla acreditava que a espiral não apenas organiza a energia, mas também o tempo. Ele afirmava que o tempo é uma ilusão gerada pela rotação da consciência. E passado e futuro são apenas voltas diferentes da mesma espiral. Por isso, quando você muda a vibração, muda a trajetória da espiral. E o que parecia destino inevitável se dissolve. Ele dizia que o homem que domina a frequência muda o tempo. Parece impossível. Mas pense por um momento. Quantas vezes uma simples mudança de atitude transformou completamente o rumo da sua vida? Talvez você tenha conhecido alguém por acaso, tomado uma decisão impulsiva ou seguido uma intuição inexplicável. E de repente tudo mudou. Isso não foi coincidência. Foi ressonância. A espiral do seu campo girou em uma nova direção e o universo respondeu. Tesla acreditava que o coração humano é o centro dessa espiral. Ele via o coração como um oscilador biológico, emitindo ondas eletromagnéticas que moldam a realidade. Cada batimento cardíaco gera uma pulsação no campo quântico. E quando essa pulsação se alinha com a espiral natural do universo, o corpo entra em estado de criação consciente. É o que os antigos chamavam de ritmo divino. E é por isso que o caos interno sempre se reflete em caos externo, porque o coração descompassado cria espirais distorcidas. Mas há uma pergunta inevitável. Como alinhar-se com essa espiral? Tesla dizia que a chave está na emoção pura, um estado em que não há resistência, nem desejo, nem medo. A emoção pura é o sentimento silencioso de existência. É o instante em que você sente o mundo sem interpretá-lo. E é nesse ponto que a espiral do seu campo se sincroniza com a espiral do cosmos. Ele acreditava que o corpo possui sensores naturais que detectam essa harmonia. É por isso que você sente arrepios diante de algo verdadeiro, ou uma leve expansão no peito quando algo está em sintonia com a sua alma. Essas reações não são coincidência. São sinais de alinhamento espiral. O corpo reconhece quando está vibrando com o universo. Mas e quando não está? Quando a vida parece travar, os sinais desaparecem e tudo perde o brilho. Tesla dizia que é o indicativo de uma espiral invertida, um fluxo energético que se move para dentro, em vez de para fora. É o estado de resistência, onde o campo se comprime e a energia vital se estagna. Ele comparava isso a um redemoinho que tenta sugar tudo ao centro. Quando a mente se prende à culpa, à ansiedade ou à autossabotagem, o corpo começa a girar contra o próprio fluxo. O resultado é exaustão, desânimo e desconexão espiritual. Mas assim como uma bobina elétrica, o campo humano pode ser reconfigurado. Basta inverter o sentido da espiral. E como se faz isso? Tesla ensinava que a inversão começa no gesto mais simples, a respiração. Quando você inspira com presença e expira em entrega, o fluxo muda. A energia que estava presa começa a circular novamente. Ele dizia que cada respiração consciente é uma espiral de luz que reorganiza o campo. É o que hoje a neurociência chama de coerência cardiorrespiratória, o alinhamento entre coração, cérebro e respiração, capaz de transformar o estado vibracional do corpo em segundos. Mas Tesla não parava na ciência. Ele dizia que a respiração era apenas o gatilho físico de uma operação espiritual muito mais profunda. O reposicionamento da consciência dentro da geometria da criação.
Porque o homem não está no universo. O universo está dentro dele, girando em espirais concêntricas. Cada emoção cria uma onda. Cada onda gera um padrão. Cada padrão forma uma espiral que molda o mundo ao seu redor. Você já percebeu que as mesmas situações tendem a se repetir até que você mude a forma como reage a elas? Isso acontece porque a espiral está tentando fechar um ciclo. Ela te mostra o mesmo cenário, em diferentes voltas, até que a vibração mude. Quando finalmente muda, o ciclo se encerra e a espiral se expande. Tesla chamava isso de alquimia vibracional, o ponto em que a dor se transforma em sabedoria e o peso vira energia criadora. Mas há um detalhe que poucos entendem. A espiral não cresce para fora, mas também para dentro. Cada expansão externa exige uma expansão interna equivalente. É por isso que toda ascensão vem acompanhada de um mergulho na sombra. A energia do campo precisa ser purificada de dentro para que o movimento ascendente se sustente. Por isso, toda manifestação verdadeira exige integração emocional. Você não recebe o que quer, você recebe o que está pronto para sustentar. Tesla comparava o processo de recepção à construção de uma torre elétrica. Quanto maior o campo, mais energia ele atrai. Mas se a estrutura não for sólida, a própria força o destrói. Ele via a consciência humana da mesma forma. Para receber mais, é preciso suportar mais luz. E suportar luz exige estabilidade vibracional, um eixo interno firme. Sem esse eixo, a espiral entra em colapso. E o que é esse eixo? Tesla dizia que é o ponto de equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o pensamento e a emoção, entre o querer e o permitir. Quando o ser encontra esse ponto, o campo ao redor dele se torna harmônico. E esse campo, por sua vez, começa a gerar realidades coerentes. Não há mais esforço, nem resistência, apenas fluxo. A pessoa passa a viver o que Tesla chamava de modo receptivo natural. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da descoberta de Tesla seja este. Ele acreditava que a espiral de energia humana é idêntica à espiral do DNA, que o corpo é uma réplica em miniatura do cosmos, e que cada célula é um portal vibracional, um fragmento consciente da geometria universal. Quando você vibra em coerência, seu DNA literalmente muda de forma. A hélice dupla se expande, e a célula emite mais fótons. Hoje, estudos mostram que emoções elevadas realmente alteram a estrutura do DNA, reforçando o que Tesla intuiu há mais de um século. Mas o que isso significa espiritualmente? Significa que o receber é uma reconfiguração genética da consciência. Você não atrai apenas o que quer, você se torna compatível com o que já existe. O universo não entrega coisas, ele entrega frequências. E você só pode segurar o que vibra no mesmo ritmo que o seu coração. A espiral, portanto, é mais do que um símbolo. É um mapa do retorno. Ela mostra o caminho de tudo que foi emitido e agora volta em forma de aprendizado, prosperidade ou cura. Tesla dizia que a energia é eternamente fiel à fonte que a gerou. Tudo o que sai de você, amor, medo, compaixão, inveja, um dia retorna. E quando retorna não vem para punir, mas para ajustar a espiral. Talvez por isso o símbolo da serpente enrolada, presente em tantas tradições antigas, represente o renascimento. A serpente que se desenrola é a espiral que desperta, o fluxo que volta a subir. Tesla via esse processo como o despertar da consciência elétrica do homem. Ele acreditava que quando o corpo humano atinge determinado nível de coerência, ele se torna uma espiral viva de luz, um transmissor direto do campo universal. Mas ele deixou um aviso. Quem tenta acelerar a espiral sem purificá-la, implode. Porque a energia do universo é impessoal, ela amplifica tudo. Se o seu campo está em paz, ela amplifica a paz. Se está em conflito, amplifica caos. Por isso, o verdadeiro trabalho espiritual não é buscar mais energia, mas limpar o campo. Quanto mais puro o centro, mais suave o giro. E é aí que o segredo do receber tudo se torna prático. Tesla dizia que a manifestação acontece quando o giro da sua espiral pessoal se encaixa no ritmo da espiral universal. Nesse instante, você deixa de atrair e começa a sintonizar. O tempo se dobra, os caminhos se abrem,
As coincidências se multiplicam, e o que parecia impossível se torna natural. Mas há uma camada ainda mais misteriosa nesse fenômeno. Tesla acreditava que o ponto onde duas espirais se cruzam, a sua e a do universo, cria uma janela de interferência vibracional, um portal de recepção. Ele chamava esse ponto de zona neutra, e dizia que dentro dessa zona, a matéria responde instantaneamente ao pensamento. A pergunta é, como chegar lá? Ele afirmava que o acesso a essa zona neutra está escondido na respiração, mais precisamente no ponto entre a inspiração e a expiração, aquele instante em que o ar para e o tempo parece suspenso. Esse momento é o centro da espiral, o ponto de silêncio absoluto, o lugar onde o universo te escuta. E é exatamente sobre esse código respiratório, a técnica que Tesla usava para acessar a zona neutra, que a próxima parte revela. O segredo não está no ar que você inspira, mas no vazio entre os dois movimentos. É ali que a realidade começa a girar a seu favor. Há um instante quase imperceptível entre inspirar e expirar, um breve silêncio em que tudo parece parar. O coração desacelera, a mente se apaga por milésimos de segundo, e o tempo parece suspenso. Nikola Tesla acreditava que esse momento era o ponto de contato entre o humano e o divino. Ele o chamava de ponto neutro, o centro da espiral, o espaço onde o universo responde. Para Tesla, a respiração não era apenas um ato biológico, era um código vibracional, uma linguagem secreta entre o corpo e o campo cósmico. Ele dizia que quem domina a respiração domina a energia, e que toda manifestação começa no ar que entra e sai dos pulmões. Em seus últimos anos, Tesla se isolava em quartos de hotel, com as janelas abertas, observando o movimento do ar. Ele registrava padrões de fluxo, temperatura, densidade e vibração. Em um de seus cadernos escreveu: "O ar é o mensageiro do cosmos." Ele acreditava que cada molécula de oxigênio carrega informação vibracional do universo, fragmentos do próprio campo eletromagnético da Terra, misturados com a consciência solar. Por isso, quando o ser humano respira de forma consciente, ele literalmente se sintoniza com o ritmo da criação. Mas o que há de tão especial nesse ponto entre uma respiração e outra? Tesla afirmava que é ali que a energia se reorganiza. A inspiração é a fase de recepção, o momento em que o corpo absorve prana, a energia vital. A expiração é a fase de liberação, quando o corpo devolve ao campo as informações que já não servem. Mas entre esses dois movimentos existe uma pausa, um instante de total silêncio vibracional. E é nesse silêncio que o campo se ajusta. É o momento em que o ser deixa de agir e o universo começa a trabalhar. Hoje, a ciência confirma parte dessa intuição. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que, durante a pausa respiratória, regiões do cérebro associadas ao medo e à vigilância, como a amígdala, reduzem sua atividade. O corpo entra em um estado de calma profunda, e o sistema nervoso ativa o que os neurocientistas chamam de modo de reparo. É o mesmo estado que monges atingem em meditações longas, e que Tesla alcançava em minutos. Ele descobriu sozinho o que hoje chamamos de coerência respiratória. Mas o que ele fazia de diferente? Ele não apenas respirava, ele ouvia a respiração. Tesla dizia que o som interno do ar entrando no corpo é o som do próprio campo. Ele o chamava de voz do éter. Para ele, o ar vibrava de forma única em cada pessoa, refletindo o estado energético da alma. Em dias de ansiedade, o som era áspero e fragmentado. Em dias de paz, era suave e contínuo. Ele acreditava que bastava ajustar o som interno da respiração para ajustar o campo inteiro. Em 1919, em uma carta pouco conhecida, Tesla escreveu: "O segredo não está em respirar mais, mas em respirar corretamente. Quando o ar é guiado pela consciência, ele se transforma em luz." Essa afirmação parecia mística, mas hoje tem base científica. Estudos do Instituto HeartMath mostram que, quando respiramos em ciclos regulares, cerca de 5 a 6 respirações por minuto, o coração e o cérebro entram em sincronia. Essa sincronia produz uma onda eletromagnética coerente que pode ser medida a mais de 3 metros do corpo. Em outras palavras, o campo humano se expande. Tesla
Acreditava que essa expansão é a base do receber. Quando o campo se expande, ele se conecta com campos maiores, o da Terra, do Sol e até da consciência coletiva. A partir daí, coincidências começam a acontecer, pessoas certas aparecem, e a vida flui como se tudo estivesse pré-programado. Mas Tesla foi além. Ele dizia que a respiração também pode alterar o campo elétrico do corpo, literalmente. Em uma série de experimentos conduzidos em seu laboratório, ele registrou que o potencial elétrico da pele variava com o padrão respiratório. Respirações curtas e rápidas geravam descargas irregulares. Respirações longas e ritmadas criavam pulsos estáveis e harmônicos. Cada respiração coerente é uma onda que sincroniza a matéria com o éter, escreveu ele. Esse conceito antecipou em décadas o que hoje chamamos de bioeletricidade. O corpo humano é um sistema elétrico. O coração gera campos magnéticos milhares de vezes mais fortes que o cérebro. As células se comunicam por impulsos elétricos, e a respiração é o interruptor que regula toda essa corrente. Quando você respira de forma caótica, o campo se torna instável. Mas quando respira com presença, a corrente se estabiliza e o corpo se torna uma antena perfeita. Tesla acreditava que o ar é o mediador entre o visível e o invisível. E para provar isso, desenvolveu um exercício simples, uma técnica que poucos conhecem. Ele inspirava lentamente por 7 segundos, sustentava a respiração por 3 e expirava por 7. Durante a pausa, concentrava-se no espaço atrás da testa, o ponto que ele chamava de centro de recepção vibracional. Ele dizia que, ao fazer isso, sentia o corpo inteiro pulsar com a energia do campo. O ar deixa de ser matéria e se torna consciência. Escreveu em uma de suas anotações. Hoje, técnicas como o Respiro 478 ou o Pranayama alternado têm efeitos parecidos. Elas reduzem o cortisol, aumentam a produção de serotonina e equilibram o sistema nervoso autônomo. Mas Tesla via nisso algo mais do que biologia. Ele via espiritualidade aplicada. Para ele, cada ciclo respiratório era uma conversa com o universo. Inspirar era perguntar, expirar era confiar. E o silêncio entre os dois era o momento em que o universo respondia. Mas como essa técnica muda a realidade? Tesla acreditava que o campo quântico é altamente sensível ao estado emocional humano. Quando a mente está calma e o corpo em coerência, o campo se torna um espelho limpo, refletindo de volta a vibração emitida. Ele dizia que, nesse estado, o pensamento deixa de ser apenas mental e se torna elétrico. Cada intenção enviada durante a pausa respiratória é registrada no campo universal. É por isso que muitos místicos afirmam que a oração mais poderosa é silenciosa, porque é nesse ponto neutro, entre um fôlego e outro, que o universo escuta. Em 2018, cientistas japoneses descobriram algo curioso. Durante estados de meditação profunda, o DNA humano emite menos ruído eletromagnético e começa a vibrar em frequências mais estáveis. O campo biológico se torna mais coerente, exatamente como Tesla descrevia um século antes. Ele dizia que a respiração ordena o caos interno e o DNA responde como uma antena que se alinha com a energia cósmica. O corpo é uma máquina ressonante e o ar é seu combustível divino, anotou. Mas talvez o aspecto mais impressionante da técnica seja seu efeito sobre o tempo. Tesla acreditava que durante a pausa respiratória, a percepção temporal se dissolve. A consciência entra em um estado que ele chamava de tempo nulo, um espaço onde passado e futuro coexistem. É o mesmo estado relatado por pessoas que têm experiências de quase morte, ou por monges que meditam por dias, sem noção das horas. Nessa condição, dizia ele, o ser humano se torna capaz de dobrar probabilidades. Em outras palavras, você pode alterar o curso da realidade simplesmente mudando sua vibração no tempo presente. Parece improvável, mas pense em quantas vezes uma decisão tomada em calma produziu resultados melhores do que uma escolha feita no desespero. A diferença não estava no raciocínio, estava na frequência.
O estado vibracional muda o resultado porque muda a espiral da energia que o universo devolve. Em um experimento conduzido na década de 1990, pelo cientista russo Vladimir Poponin, partículas de fótons foram colocadas em uma câmara de vácuo. Quando o DNA humano foi introduzido, os fótons se alinharam em padrões ordenados. Quando o DNA foi removido, os fótons continuaram alinhados, como se ainda respondessem à presença humana. Tesla teria adorado esse estudo. Ele dizia que a respiração era o meio pelo qual o homem imprimia sua assinatura no campo. E Poponin provou que essa assinatura é real. Mas o que acontece quando você pratica essa respiração regularmente? Os antigos chamavam de expansão da aura. Tesla chamava de campo de ressonância persistente. Com o tempo, o corpo aprende a manter o campo expandido mesmo sem esforço. Você se torna uma presença magnética. As pessoas sentem sua energia antes mesmo de te ver. As circunstâncias começam a se moldar ao seu favor. E o universo parece responder mais rápido. Não por mágica, mas por coerência. Um detalhe curioso. Durante seus experimentos, Tesla percebeu que as ondas cerebrais mudavam de padrão conforme o ritmo respiratório. Ele não usava equipamentos modernos, mas registrava seus próprios estados de consciência. Ele dizia que, após alguns minutos de respiração consciente, sua mente entrava em um campo azul elétrico, uma espécie de transe lúcido onde as ideias vinham prontas. Hoje, sabemos que esse estado corresponde às ondas alfa e teta, faixas associadas à criatividade, intuição e reprogramação do subconsciente. Mais uma vez, a intuição de Tesla antecipou a ciência em quase 100 anos. E o mais interessante é que qualquer pessoa pode experimentar isso. Você não precisa de máquinas nem de fórmulas. Basta estar presente na própria respiração, inspirar com consciência, pausar com intenção, expirar com entrega. E no intervalo entre o ar que entra e o que sai, sentir o universo respirando junto com você. O ar não é apenas oxigênio, é memória, é campo, é energia viva. Cada partícula que entra em seus pulmões já passou por estrelas, oceanos e florestas antigas. Você literalmente respira fragmentos do universo a cada segundo. E Tesla acreditava que, ao perceber isso, o homem voltaria a lembrar que é parte do todo. Respirar é lembrar que o universo está dentro de você, escreveu ele. Mas o que acontece quando o campo começa a responder? Quando o corpo entra em coerência e o ar se torna consciência, algo muda na própria estrutura da realidade. Os sinais começam a se multiplicar. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Sente vontade de ir a um lugar, e algo importante acontece lá. As sincronicidades deixam de ser coincidências e passam a ser o novo idioma da vida. Tesla chamava isso de feedback quântico. Ele acreditava que nesse ponto a realidade não apenas responde, ela conversa. E é aqui que o receber tudo começa a se tornar visível. Porque quando a mente, o coração e a respiração estão em coerência, o universo se organiza ao redor. Nada é forçado, nada é perdido. A vida se transforma em um fluxo contínuo de trocas. E o simples ato de respirar se torna uma forma de oração viva. Mas Tesla deixou um aviso sutil em seus últimos cadernos. A respiração é o portal. Mas o portal só se mantém aberto em quem vibra gratidão. Ele sabia que a energia que você envia durante a pausa respiratória é o que determina o que volta. Se há medo, o campo devolve medo. Se há confiança, o campo devolve sincronia. Se há gratidão, o campo devolve abundância. E é essa fase, o momento em que o campo começa a responder, o instante em que o invisível se torna real e revela o coração do segredo de Tesla. O universo não espera, ele reage. E quanto mais pura sua vibração, mais rápido ele se reorganiza ao seu redor. É o que Tesla chamava de momento do retorno elétrico, quando o campo te devolve tudo o que você emitiu, agora em harmonia. Mas o que acontece depois que o campo responde é o que mais fascina, porque é nesse ponto que a realidade deixa de ser apenas percebida e começa a ser moldada. E esse é o próximo passo da técnica. Compreender o que acontece quando o universo começa a responder em tempo real.
e como se mover dentro desse fluxo sem quebrá-lo. Quando o campo começa a responder, algo muda em silêncio, e no início, quase ninguém percebe. As coincidências se tornam frequentes demais para serem acaso. As pessoas certas começam a aparecer. Situações que antes exigiam esforço parecem se resolver sozinhas. É como se a realidade estivesse sendo discretamente editada nos bastidores. Nikola Tesla dizia que esse é o ponto em que a vibração humana começa a gerar coerência no campo universal, e que, a partir daí, o universo deixa de ser um cenário e passa a ser um espelho. O que você emite é devolvido, o que você sente é amplificado, e o que você acredita se materializa. Para Tesla, isso não era filosofia, era física. Ele observava que quando duas frequências entram em ressonância, o sistema maior reorganiza o menor. O universo é o sistema maior. Você é o menor. Quando a sua vibração atinge o mesmo ritmo do cosmos, o campo começa a se moldar à sua energia. É por isso que, para algumas pessoas, a vida flui, e para outras parece uma sequência de bloqueios e repetições. Tudo depende da qualidade vibracional do campo pessoal. Mas o mais surpreendente é que essa resposta do universo não acontece de forma espetacular. Ela é sutil, quase imperceptível. Tesla acreditava que o primeiro sinal de que o campo começou a agir é o aparecimento de sincronicidades, pequenas coincidências que não podem ser explicadas pela lógica comum. Ele dizia que as sincronicidades são como partículas de luz navegando entre planos, trazendo mensagens do campo para a consciência. Quanto mais o indivíduo observa essas pequenas pistas com neutralidade, mais o campo intensifica o diálogo. Em uma carta escrita em 1932, Tesla mencionou que, durante suas experiências de campo magnético, percebia que suas ideias se manifestavam no ambiente de forma não linear. Ele pensava em algo, e, pouco tempo depois, esse conceito aparecia em conversas, livros ou até em palavras de estranhos. Ele descrevia isso como feedback vibracional. O universo estava refletindo seus próprios pensamentos de volta para ele. Isso o levou a afirmar que a realidade é uma onda estacionária moldada pela consciência. Hoje, a física quântica se aproxima dessa visão. O chamado efeito observador demonstra que o ato de observar altera o comportamento das partículas. O universo responde à atenção. A consciência humana colapsa possibilidades e transforma probabilidades em fatos. Em outras palavras, você cria a realidade que observa com mais intensidade emocional. Tesla intuía isso sem precisar de experimentos subatômicos. Ele percebia pela experiência direta. Quando sua mente estava em coerência, o ambiente reagia. Mas o que acontece quando o campo realmente se alinha? Tesla dizia que o espaço ao redor do corpo se torna eletricamente vivo. O coração emite pulsos regulares, o corpo parece mais leve, e os pensamentos começam a se tornar eventos. É o ponto em que a vibração pessoal atinge a frequência da resposta universal. A partir daí, o universo começa a agir como um sistema inteligente, traduzindo energia em acontecimentos concretos. Um exemplo simples. Imagine que você começa o dia em estado de harmonia, respirando com presença, agradecendo silenciosamente. No trânsito, um motorista te dá passagem. No trabalho, surge uma oportunidade inesperada. Uma pessoa que você não via há anos reaparece com uma solução para um problema antigo. Tudo isso é o campo reorganizando variáveis ao seu redor, não por mágica, mas por coerência. Tesla chamava esse fenômeno de ordem vibracional espontânea. Ele acreditava que a energia busca a harmonia da mesma forma que a água procura o nível mais baixo. O universo é naturalmente autossintonizado, e quando a consciência humana se estabiliza, tudo volta ao ritmo correto. Mas há um detalhe: quanto mais o campo responde, mais sensível o indivíduo se torna às próprias vibrações. O universo devolve não apenas os desejos conscientes, mas também os ruídos internos. Por isso, quem entra nesse estado precisa aprender a observar os próprios pensamentos com cuidado. Tesla alertava que a mente humana, quando não disciplinada, pode gerar distorções no campo. Ele chamava isso de interferência emocional.
Se uma pessoa alterna entre fé e dúvida, esperança e medo, ela envia sinais contraditórios ao universo, e o campo responde com instabilidade. Imagine o universo como um espelho líquido. Quando suas emoções são calmas, a superfície reflete com nitidez. Quando há turbulência, a imagem se deforma. Por isso, Tesla dizia que a manifestação verdadeira não depende apenas do pensamento, mas do sentimento estável que o sustenta. O pensamento cria a forma, mas o sentimento a preenche de energia. Hoje, estudos do Instituto HeartMath mostram que o campo eletromagnético do coração muda instantaneamente com o estado emocional. Sentimentos como gratidão, compaixão e alegria geram padrões coerentes. Sentimentos de medo, raiva ou culpa criam ondas caóticas. Essas ondas não se limitam ao corpo. Elas se propagam para o ambiente, influenciando outras pessoas e até a natureza. É por isso que estar perto de alguém calmo faz bem, e estar perto de alguém nervoso gera desconforto. O campo humano contagia. Tesla dizia que esse contágio vibracional é a forma como o universo redistribui energia entre os seres. Mas há algo ainda mais fascinante. O campo não apenas responde, ele aprende. Conforme o ser humano interage conscientemente com o universo, o campo se ajusta, criando um tipo de memória vibracional. Tesla acreditava que o universo é um organismo vivo e consciente, e que cada pessoa é uma célula dentro dele. Quando uma célula muda de frequência, o todo se reconfigura para manter o equilíbrio. Por isso, ele afirmava que o verdadeiro progresso humano não depende de invenções externas, mas da elevação vibracional coletiva. Quando o homem elevar a própria frequência, o planeta inteiro ascenderá, escreveu. Mas há um paradoxo nesse processo. Quanto mais rápido o campo responde, mais intenso se torna o contraste entre as frequências. Tudo o que está em harmonia se expande. Tudo o que está em dissonância se desintegra. Por isso, pessoas que começam a viver em coerência vibracional muitas vezes experimentam períodos de caos. Relações antigas se rompem, empregos se encerram, hábitos perdem sentido. Tesla via isso não como destruição, mas como purificação. Ele dizia que a energia velha precisa sair para que o novo campo se consolide. Essa transição pode assustar. O campo parece virar contra você, mas na verdade está te ajustando. Ele remove o que não vibra com o novo padrão. É o mesmo princípio das descargas elétricas atmosféricas. O raio não destrói, ele reequilibra a carga. O universo faz o mesmo com a consciência humana. Ele neutraliza o excesso de energia densa para restaurar o fluxo. Mas e se resistirmos a esse processo? Tesla dizia que a resistência é a causa de toda dor. O sofrimento não vem da mudança, mas da tentativa de impedir o movimento da energia. Quando o ser humano luta contra o fluxo, o campo cria fricção. Essa fricção se manifesta como ansiedade, fadiga e bloqueios materiais. A única saída é soltar, respirar, observar e confiar. Ele chamava isso de conduta neutra, o estado em que o ser não interfere, apenas participa. Nesse ponto, o universo começa a agir em tempo real. As respostas chegam antes das perguntas. Os sinais aparecem em sequência. O tempo se torna maleável. Tesla acreditava que a consciência em coerência podia literalmente dobrar o tempo. Não se tratava de viagem temporal, mas de sincronicidade acelerada. A capacidade de colapsar o que viria no futuro em uma linha presente. Hoje, a teoria dos campos morfogenéticos, proposta por Rupert Sheldrake, ecoa essa ideia. A informação viaja não por distância, mas por ressonância. Tudo vibra em rede. O universo inteiro é um único organismo respirando. Mas há algo que Tesla nunca escreveu abertamente. Apenas insinuou em frases cifradas. Ele dizia que, quando o campo responde de forma contínua, o ser humano passa a cocriar com o universo de maneira consciente. Nesse estado, o pensamento e a matéria se tornam um único tecido. É o ponto em que a mente deixa de visualizar e começa a emitir. A realidade se ajusta com velocidade quase instantânea, mas isso exige pureza de intenção, porque o campo amplifica tudo, inclusive o que está oculto. Imagine uma mente treinada,
calma e alinhada ao coração. Agora imagine essa mente focando em cura, prosperidade ou paz. O resultado é tangível, a energia se propaga e altera o ambiente. Tesla acreditava que esse seria o futuro da humanidade, uma civilização capaz de moldar a realidade pela vibração e não pela força. Mas até lá, dizia ele, precisamos aprender a dominar o campo pessoal. Esse domínio não tem nada a ver com controle, tem a ver com presença, com a capacidade de permanecer estável diante do caos, de manter o ritmo interno mesmo quando o mundo parece acelerar. Ele dizia que o universo recompensa o estável, porque o estável é previsível, e o campo busca previsibilidade para gerar coerência. Por isso, pessoas emocionalmente equilibradas manifestam com mais rapidez. O campo confia nelas. Elas não oscilam, não interferem, não contradizem suas próprias vibrações. Mas há um fenômeno curioso. Quanto mais alguém se torna coerente, mais os outros ao redor começam a mudar também. O campo pessoal se expande e recalibra o campo coletivo. É o efeito da coerência contagiosa. Tesla dizia que uma alma em equilíbrio é mais poderosa que 1000 em desordem, porque uma única frequência coerente pode sincronizar milhares de vibrações caóticas. Isso explica por que lugares de oração, templos ou meditações coletivas têm efeitos mensuráveis no ambiente. Em experiências recentes, cidades inteiras registraram quedas de violência durante grandes eventos meditativos. Tesla via isso como prova de que o campo humano é o verdadeiro poder transformador da Terra. Mas ele também alertava. O campo responde a todos, não apenas aos conscientes. Isso significa que o universo está sempre reagindo, mesmo quando não estamos atentos. Cada emoção, cada pensamento, cada intenção é uma ordem vibracional enviada ao cosmos. Por isso, ele insistia que o homem deveria viver em constante observação, não com medo, mas com consciência, porque o universo não julga. Ele apenas replica. Então, o que acontece quando o campo atinge seu nível máximo de ressonância? Tesla dizia que é o ponto em que o ser humano se torna invisível para o caos. A energia densa não o alcança porque a frequência é incompatível. É como tentar captar uma estação de rádio fora do alcance. Nesse estado, o corpo emite luz, o coração magnetiza oportunidades e a mente entra em silêncio. Tudo se alinha e o universo passa a se mover com você, não contra você. A partir daí, o processo de receber se torna natural. O fluxo deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência. Você não precisa mais pedir, nem esperar, apenas permitir. O campo se encarrega do resto. As respostas chegam com exatidão e o tempo deixa de ser obstáculo. É o ponto em que o humano e o universo se tornam uma só vibração. Mas Tesla sabia que esse estado exige maturidade espiritual, porque quando o campo começa a responder com velocidade, não há mais intervalos entre causa e efeito. O que você pensa, sente ou deseja se manifesta quase imediatamente. Por isso, a responsabilidade cresce. O universo devolve o poder, mas também a clareza de que toda criação é autorreferente. Você se torna o centro consciente da espiral, e tudo o que gira à sua volta depende da frequência que escolhe manter. Esse é o ponto em que o receber tudo deixa de ser técnica e se torna estado de ser. A realidade se dobra suavemente à sua vibração, e pela primeira vez você entende que nunca precisou lutar, apenas lembrar. Mas ainda falta o passo final. Tesla dizia que, após o campo responder, existe uma fase sagrada que fecha o ciclo e o reinicia. Um ritual invisível que não envolve palavras nem pedidos, apenas um tipo específico de vibração capaz de estabilizar todo o sistema. Ele chamava isso de o agradecimento quântico. E é nele que o segredo de permanecer no fluxo para sempre se revela. Há um ponto em que as palavras já não são suficientes e o silêncio se torna a linguagem mais exata. É nesse silêncio, aquele que Tesla chamava de zona neutra, que tudo realmente acontece. O ciclo se fecha, a espiral completa seu giro. O que foi emitido retorna, agora purificado, pronto para ser recebido. E nesse instante, o ser humano compreende algo que muda tudo. O universo nunca negou nada.
Ele apenas esperava que estivéssemos prontos para receber. O segredo final de Tesla não era uma máquina, nem uma fórmula matemática. Era um estado de consciência. Um modo de existir no qual o ser humano deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a cooperar com ele. O receber tudo não é um ato de conquista, é um ato de entrega. E esse é o ponto mais difícil de aceitar, porque fomos treinados para acreditar que apenas o esforço traz resultados. Mas Tesla entendia que a energia não responde ao esforço, e sim à coerência. Ele dizia que a gratidão é a forma mais pura de eletricidade espiritual. E agradecer antes de ver o resultado é o sinal mais poderoso que se pode emitir ao campo. Porque quando você agradece, não há resistência. A mente deixa de querer controlar e o corpo vibra em total confiança. Essa é a frequência que o universo entende como autorização. A gratidão é a senha que abre o circuito do fluxo. Por isso, o último estágio da técnica de Tesla era o agradecimento quântico, o ato de vibrar gratidão mesmo sem evidências, até que o campo, sem outra escolha, manifeste o equivalente. E não se trata de uma gratidão forçada, repetida como um mantra vazio. Trata-se de sentir, de respirar e reconhecer que, neste instante, tudo já está em movimento a seu favor. A mente vai resistir. Ela vai querer provas, vai duvidar, vai perguntar quando e como as coisas vão acontecer. Mas Tesla dizia, a prova vem depois da frequência. Primeiro, o campo precisa sentir sua certeza. O universo não responde a quem pergunta, responde a quem confia. E é aqui que o ensinamento se transforma em prática. Porque saber não muda nada, viver muda tudo. O segredo agora precisa sair das palavras e entrar no corpo. A vibração não se ativa no pensamento, mas no ritmo da sua vida. E para isso, há um plano simples, porém profundo. O plano que Tesla aplicava sem chamar de ritual. Primeiro passo: reconheça o momento presente. Pela manhã, antes de pegar o celular, feche os olhos por 60 segundos e sinta o ar entrar e sair. Observe o som, a temperatura, o toque do ar dentro de você. Isso é o campo respirando através do seu corpo. Não peça nada, apenas observe. Essa simples prática alinha o ritmo cerebral com o ritmo do universo. Segundo passo: ajuste sua frequência emocional. Durante o dia, perceba suas emoções como sinais elétricos. Se sentir medo, não lute. Apenas respire e reconheça. A energia do medo não precisa ser eliminada. Ela precisa ser transmutada. Respire profundamente e diga em silêncio: eu permito que essa energia se transforme em confiança. Essa frase cria uma mudança imediata no padrão vibracional. O campo entende que você não está mais resistindo, e a coerência começa a se restabelecer. Terceiro passo: pratique a pausa consciente. 3 vezes ao dia, pare por 30 segundos entre uma tarefa e outra. Não importa onde esteja, no trabalho, no carro, na rua, apenas pare, inspire, segure o ar por 2 segundos e expire lentamente. Nesse pequeno intervalo, imagine a espiral do seu campo se expandindo. Visualize uma luz suave girando ao redor do seu corpo, dissolvendo ruídos e tensões. Essa pausa interrompe o automatismo mental e reativa o circuito de recepção. Quarto passo: o ritual do agradecimento invisível. Antes de dormir, coloque as mãos sobre o peito e agradeça mentalmente por 3 coisas que ainda não aconteceram, mas que você sabe que já estão a caminho. Não importa o que sejam: um sonho, um relacionamento, uma cura, uma chance. Agradeça como se já tivesse recebido. Sinta a emoção real de quem tem. Esse é o código de Tesla em ação. Vibrar o resultado antes da forma. Quinto passo: testemunhe o campo. Durante a semana, observe o que muda ao seu redor. Os sinais não virão sempre como milagres, mas como pequenos ajustes sutis. Um convite, uma conversa, um número repetido, uma intuição. Esses são os códigos do campo respondendo. Quanto mais você observa sem ansiedade, mais ele envia respostas. Tesla dizia que o universo fala em coincidências que insistem. Quando algo se repete 3 vezes, é o campo tentando te guiar. Com o tempo, essa prática se tornará natural. Você não vai mais precisar forçar pensamentos positivos
ou se proteger de energias negativas. A vibração certa faz ambas as coisas ao mesmo tempo. Atrai o que é compatível e dissolve o que não é. Essa é a proteção mais poderosa que existe. A coerência cria um escudo. O universo começa a organizar o seu entorno de forma quase cirúrgica, afastando o que não ressoa e aproximando o que faz sentido. E então você começa a entender o que Tesla quis dizer quando afirmou que o universo é generoso com quem vibra em silêncio. Porque a verdadeira abundância não é acumular, é harmonizar. Não é correr atrás, é permitir que o campo venha até você. Não é conquistar o mundo, é permitir que o mundo se reordene em torno da sua frequência. Mas talvez a maior transformação venha de algo ainda mais sutil. A mudança da percepção de quem você é. Você deixa de se ver como alguém pequeno tentando chamar a atenção de um universo distante e começa a se perceber como parte dele, como a própria consciência universal se experimentando em forma humana. A separação desaparece. O eu quero se transforma em eu sou. E nesse ponto, o receber deixa de ser uma meta e se torna um modo natural de viver. A ciência moderna começa a confirmar o que Tesla já sabia intuitivamente. O corpo humano é um campo de energia inteligente, capaz de influenciar e ser influenciado pela vibração do universo. Estudos recentes sobre coerência cardíaca e ondas gama mostram que estados de gratidão, meditação e amor elevam a capacidade do cérebro de reorganizar sinapses e criar novas percepções. Isso não é apenas espiritual, é físico. A consciência altera a matéria. E isso significa que mudar o modo como você respira, sente e pensa é literalmente reprogramar a sua realidade. Mas, mesmo com toda essa grandiosidade, o ponto central permanece simples. Respire, sinta, agradeça. Essas três ações são o circuito que fecha o ciclo de Tesla. Respirar é receber. Sentir é alinhar. Agradecer é selar. Nada mais é necessário. O resto, o universo fará sozinho. E se houver dúvida, se a mente questionar, lembre-se de que até a eletricidade invisível segue leis exatas. A energia vai onde há espaço, e o espaço se cria quando o medo cessa. O vazio, aquele instante silencioso entre um pensamento e outro, é onde o universo entra, e é onde tudo começa de novo. O que Tesla tentou nos mostrar é que a realidade não é sólida, ela é vibracional. E quando você muda a vibração, muda o destino. Essa é a essência do receber tudo. Não é um privilégio de poucos. É o direito natural de quem aprendeu a ouvir o campo. Agora, você tem esse conhecimento. Mas o conhecimento só ganha poder quando é vivido. As palavras de Tesla, e todas as que você ouviu neste vídeo, não foram criadas para inspirar. Foram criadas para lembrar. Lembrar que há algo em você que sempre soube como se conectar. Algo que não precisa de fórmulas, gurus ou promessas. Apenas de presença, de coragem para confiar de novo, de um simples gesto, respirar com consciência e agradecer como se tudo já estivesse em seu lugar. Porque está. Tudo o que você busca, amor, paz, abundância, propósito, já está te cercando neste exato momento. A frequência certa apenas abre a porta. E quando ela se abre, a vida se transforma em uma sequência de acontecimentos perfeitos. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a maneira como o mundo responde. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque o seu campo reconheceu a verdade. Então permita-se continuar essa jornada. Não deixe que o fluxo se interrompa aqui. Leve esse conhecimento com você. Experimente, pratique, respire, teste. Escreva nos comentários o que sente. Pode ser anônimo se preferir. Compartilhe o que percebeu, o que mudou, o que o universo te mostrou. Esses relatos fortalecem o campo coletivo e fazem o conhecimento se expandir. E se você sentiu que esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo mensagens que alimentam sua vibração e expandem sua consciência. Cada gesto seu mantém esse campo vivo e permite que mais pessoas, como você, encontrem o caminho de volta à própria energia. Porque no fim, Tesla tinha razão. O universo não está lá fora. Ele está respirando agora, através de você.
E tudo o que ele quer é que você se lembre. E já pode receber tudo.